A derrota do Internacional para o Flamengo no estádio do Maracanã acaba com qualquer possibilidade matemática do Internacional conquistar o tetracampeonato da América. Em vez da frustração, tanto Roger Machado quanto os jogadores exaltam a entrega do grupo, os 16 jogos de invencibilidade e se dizem orgulhosos pela reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, uma bola ao centro e principalmente a organização do Departamento de Futebol para 2025. Consolidado, com um grupo definido e uma comissão técnica com um modelo de jogo já organizado para então, a partir do gauchão, voltar a tentar buscar mais uma vez uma taça para o estádio Beira-Rio. A gente vai conversar sobre algumas questões de bastidor, principalmente envolvendo o ano que vem. O que será do Internacional em 2025? Então vamos lá, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, CT Parque Gigante, também Morada dos Quero-Queros e, claro, né, o retorno do Internacional desde o Rio de Janeiro. O Inter dormiu na Cidade Maravilhosa e volta nessa segunda-feira a Porto Alegre, um treino de recuperação para já se organizar na terça-feira, para não só concentrar, mas enfrentar o Botafogo na quarta. Havia mais de 30 mil ingressos, né, já vendidos ou feitos check-ins e tudo mais, mas agora acredito, né, que com a derrota do Internacional para o Flamengo, baixe um pouquinho a procura da galera, né, dos colorados para esse jogo aí do meio da semana, 21 horas e 30 minutos lá no Gigantão da Zona Sul. Fica comigo até o final do vídeo, cara, te inscreve no canal, ativa também a notificação, deixa aquele like bacana, já fiz boa parte da lista, tá? Ainda tô fazendo uma checagem para ver se não esqueci ninguém, é o Valdomiro Vaz Franco, a resposta do Quiz KTO. Valdomiro Vaz Franco é o maior artilheiro do Inter na história do Campeonato Brasileiro. Para a galera que respondeu que é o Valdomiro, vai estar direitinho na lista ali e a gente vai fazer o sorteio ainda nessa segunda-feira. Agora à tarde termino isso e a gente vai poder pegar e dar esse jantar, né, lá no Platinum Sushi, ali na Furriel, aqui em Porto Alegre, um dos melhores sushis de Porto Alegre. Te diverte também em KTO.com, que é a melhor banca de apostas do Brasil. Não te esquece que é um site para maiores de 18 anos. Bom, gente, eu acho que tem várias análises que a gente pode fazer do jogo que aconteceu agora no Maracanã. Primeiro, eu acho que o Inter, não é que o Inter não jogou no primeiro tempo, o Flamengo não deixou o Inter jogar. Primeiro de tudo que me causou espanto, tá? Se vocês viram o conteúdo de ontem, eu falei, né, que o Thiago Maia não sentiu dor, estava andando normalmente, não tinha nenhum resquício da lesão muscular ou do desconforto muscular que tirou ele contra Bragantino, contra Vasco, que ele estava pilhadaço, estava feliz mesmo tendo tido o problema com o pai dele e tal, lá em Roraima, a questão do AVC, e que ele deveria ser o titular ao lado do Fernando. O Fernando também, que vem de um período de lesão, tinha jogado só um jogo inteiro, né? Agora, depois que voltou do problema na panturrilha, então me chamou a atenção o fato do Thiago Maia estar do lado do Fernando. Eu teria ido com o Bruno Henrique. Tanto que depois, quando o Rômulo entra no segundo tempo, tem muito mais combate, né? Por conta da característica do jogador, mas também virilidade, a questão de ele estar 100% e não vindo de lesão ou desembocado. Nesse quesito, acho que o Roger surpreendeu. Talvez a gente pode até dizer que ele errou na escalação, porque o meio-campo ficou lento, o meio-campo ficou um tanto burocrático, não porque os dois jogadores são ruins, o Fernando e o Thiago Maia, longe disso, são excelentes jogadores, só que eles estavam numa rotação abaixo a partir da vinda de lesões. Daí o Gerson brilhantemente domina o lado esquerdo, na área em que o Bernabé ataca ali, no lado direito do ataque do Flamengo, né, claro, e aí o Bernabé não conseguia subir tanto. Na primeira ou na segunda investida que ele tem com o Wesley, o Bruno Tabata ainda recebe uma bola para bater no gol. Poderia
né, ter mudado a partida, poderia ter feito alguma coisa diferente. Mas no segundo tempo, aí o Flamengo com 3-0 no placar, dá uma diminuída no ritmo, e o Inter daí domina a partida, principalmente porque o Roger organiza ela, né? Só que daí era tarde mesmo, com o gol do Wesley, mesmo com o gol do Valência, né? Que mais uma vez o cara tentou com o VAR de todo jeito, né? Anular. Era muito claro, não precisava nem do VAR, né? No replay, nas imagens dava para ver que o Valência estava atrás na hora do cabeceio. Enfim. Mas eu acho que a gente tem que pegar e avaliar o ano do Inter como um ano muito bom no sentido Roger Machado. Mais uma vez a gente fica sem títulos, mais uma vez os objetivos eles não são conquistados, e aí a gente tem de novo, né, aquela questão de expectativa. Mano Menezes 2022-23, Kudê 23-24 e agora tem o Roger. O segundo semestre do Inter ele é muito bom. O Internacional se organiza, o modelo é aceito pelos atletas, dito várias vezes na zona mista, o técnico consegue uma espinha dorsal e entende o grupo que tem e se prepara agora para encarar um 2025 interessante. Só que a grande questão está no o que o Inter aprendeu dessas temporadas, 22-23, 23-24. O que o Inter não vai fazer em 2025, por exemplo, para sanar esses problemas, né? É claro que teve enchente, é claro que teve o problema do afastamento do estádio Beira-Rio, do CT Parque Gigante, isso é inegável que a gente não pode esquecer, mas ao mesmo tempo, antes da enchente, o Inter já estava num declínio técnico de futebol com o Kudê, né? Muitos dizem, inclusive, que deveria ter sido demitido quando perdeu para o Juventude no Campeonato Gaúcho. Então, nesse quesito, é um dos pontos que tem que levantar aí para 2025. O outro, que o Inter agora vai até provavelmente publicizar um pouco mais, abertamente, é a questão das saídas. Alário deve sair, Johan deve sair, outros jogadores, de repente, que não estão sendo aproveitados, como o Luca, pode ser emprestado. O Inter tem uma leva de jogadores que estão com outros times, né? São emprestados pelo Internacional. O Gabriel, por exemplo, talvez seja o principal nome e o maior aí de tamanho entre todos que retornam. Então o Inter tem que entender o que vai fazer com esses jogadores para liberar folha e ter poder de investimento em outros jogadores e de preferência com um nível melhor, né? O Luca era uma afirmação com o Mano Menezes, teve alguma oportunidade com o Kudê, mas acabou lesionando, teve um problema no joelho também, e aí talvez agora com o Rafael Borré, com o Valência, com o Ricardo Matias, ele perca espaço, precise ser negociado. A grande verdade é que o Inter também precisa rever algumas questões em termos de jogadores, né? Precisa de um camisa 5, precisa de um jogador para dar talvez até uma certa forma de o Fernando descansar. O Fernando já tem uma idade avançada, não consegue, né, fazer os jogos quarta e domingo, vai precisar de um primeiro volante, esse nome é o Eric. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. O meio-campo, Lucas Barbosa, o Inter tentando muito, provavelmente vai começar a externar mais coisas também, ficar com o Bernabé, até bastidores, né, do Rio de Janeiro. Nenhum desses nomes que a gente vem falando aqui nos conteúdos, ou tem saído na imprensa também tradicional, foi negado pelo Internacional. Nem mesmo o Oscar, ainda que se diga, né, já tenha quase 100% de que ele vai defender a MLS. Então, assim, eu não estou alimentando o sonho do Oscar, não estou alimentando nada. Só estou querendo dizer que a direção, quando a gente pergunta, em nenhum momento diz não, né? Porque quando nessas especulações de mercado, quando o jogador não está próximo do Internacional, a direção ela deixa muito claro, né, que não é o caminho. O Inter ainda precisa contratar zagueiros, porque o Inter tem o Cleiton Sampaio, apenas dele, né? O Vitão deve sair, deve ser contratado pelo um time da Europa, e aí o Inter faz o caixa. Tem já um zoom de que o Napoli está mesmo comprando o Vitão, mas aí os valores são divergentes. O Lucas Colar recebeu 11 milhões de euros, eu tenho que são 9 milhões de euros e fica com 20% dos direitos ainda para uma futura venda. Então tem o Rômulo, que
é o 5, talvez, mais já afirmado dentro do Beira-Rio, mas que também tem times da Europa de olho. E aí a venda do Vitão e a venda do Rômulo seguraria, por exemplo, o Wesley, para ter tempo de repor no meio do ano, para daí, então, de repente, o atacante que hoje é o atacante artilheiro do Inter na temporada do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita coisa para ser vista agora a partir dessa bola ao centro de estarmos na Libertadores, fase de grupos consolidados do Campeonato Brasileiro, né? Não saímos mais da área de fase de grupos. O que resta agora é terminar ou em terceiro ou em quarto, e segurar essa vantagem, né? Segurar essa pontuação aí para ficar, daí sim, entre os principais valores do Campeonato Brasileiro em termos de premiação, e aí também ter um pouco mais de barganha para o ano que vem. Vale destacar, não só a derrota do Inter, mas a derrota do Fortaleza também faz com que só 2 clubes possam ser campeões brasileiros ainda ou quarta ou no final de semana, Palmeiras e Botafogo. Se o Botafogo ganhar o jogo na quarta-feira dentro do estádio Beira-Rio, acaba o campeonato, porque daí vai a 76, o Palmeiras só consegue ir também, né? Tem que vencer os seus 2 jogos, basicamente. E o Palmeiras joga também na quarta-feira. Tem que, claro, esperar o resultado paralelo para definir o campeonato nacional. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.